Alô, alô, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rádio Lean. E hoje eu quero falar especificamente do oitavo desperdício do Lean, tá bom? Então a gente sabe pela literatura tradicional, né, vamos dizer assim, que existem 7 desperdícios e temos também o oitavo desperdício, que é o desperdício do intelecto, né? O desperdício do potencial humano, das pessoas. Então, e aí hoje eu quis falar um pouco sobre esse tema, porque o que a gente percebe que acontece nas empresas é que a maioria ainda dos gestores fica muito preocupado em eliminar os 7 desperdícios. Isso é importante? É importante, não estou dizendo que não é, é fundamental, com certeza. Mas a maioria dos gestores ainda esquece do oitavo desperdício, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, gente, né, em cada turma nova que nós lançamos aí de Green Belts, de Black Belts, eu pergunto para os alunos, olha, qual é o seu maior medo na hora de iniciar um projeto de melhoria? E eles falam, é a falta de apoio das lideranças. Eu acabei de receber aqui dúvidas por WhatsApp de alguns alunos dizendo isso, Wilson, eu estou desmotivado, estou triste, eu não sei se eu estou no caminho certo, porque eu tento falar com o meu gestor sobre melhoria contínua, sobre projetos, e ele não me dá muita atenção, ele não presta muita atenção naquilo que eu quero e não me apoia. E esses dias nas redes sociais também teve esse assunto de novo, falando sobre a ausência das lideranças. Então eu resolvi fazer esse episódio para a gente, né? Gente, assim, ó, em linhas gerais, o que acontece é que quando um gestor tem um especialista ali na mão dele, tem um green belt, tem um black belt e não sabe aproveitar, o desperdício é dele, não é seu, tá bom? Então, você que está aqui me ouvindo, se você está passando por essa dor, né, essa tristeza de não ter um gestor que te apoia, não fique desanimado. Saiba que a culpa não é sua e não é nenhuma questão de culpa, mas às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Porque, assim, ó, na minha visão, eu acho que tem 2 motivos pelos quais os gerentes, os supervisores e os líderes, eles não querem apoiar uma iniciativa de melhoria ou apoiar uma mudança, tá? Primeiro, ou essa pessoa não quer se incomodar, e tem gestor que não quer se incomodar mesmo, quer ficar tranquilo, quer ficar na zona de conforto, não é? Achando que está tudo bem, que está tudo funcionando legal, e essa pessoa não quer ter dor de cabeça, porque vamos combinar que resolver problemas não é uma coisa fácil. Exige um monte de a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que levantar dados, nós temos que fazer milhares de coisas para isso. Então, não é todo gestor que quer se incomodar para fazer isso, né? Leva tempo e por aí vai. E tem um outro lado da moeda também, que é a exposição. E sim, nós temos que saber isso. Às vezes, tem gestor, tem diretor que não quer ser exposto. Ele não quer mostrar um problema que acontece na área dele. Um gerente ele pode pensar, cara, mas você vai colocar o meu problema para o diretor enxergar e o que o diretor vai falar de mim? Ou se você é um supervisor, pensa, não, mas você vai levantar isso aqui, você vai fazer um projeto para isso? E o que o gerente vai pensar? Ele vai me cobrar, cara, como é que você não viu isso antes? Então, depende muito também da cultura da empresa, da cultura dos gestores. Então, tem esses 2 pontos, né? Ou ele não quer se incomodar, ou ele não quer ser exposto, ter a bunda dele exposta na janela. Isso faz com que o oitavo desperdício reine na maioria das empresas, não é? Então, você que está aqui me ouvindo, saiba que se você está capitaneando uma iniciativa de melhoria contínua, se você é Green Belt, se você é Black Belt, continue assim, você está de parabéns, certo? Cabe à empresa, cabe ao seu gestor aproveitar bem o seu potencial, certo? Então, assim, isso é super importante. E tem uma dica sobre isso também, uma história que eu quero te contar, e eu já vivi isso. Eu sei como isso é frustrante, por isso que eu resolvi fazer esse episódio. Então deixa eu te contar uma história. Uma vez eu estava desempregado e eu fui fazer uma entrevista numa empresa. E aí, quando eu cheguei na entrevista,
né? E aqui é uma dica para você também, tá? Eu estava fazendo a entrevista, né, com o pessoal do RH, depois eu passei para o gerente da área e eu falei com ele sobre projetos Black Belt, projetos de melhoria, certo? E aí ele gostou do que ele viu, ele gostou da nossa conversa. E aqui tem algo que faz a diferença. Eu levei para ele um projeto Six Sigma impresso. É isso mesmo, tá? Porque pensa o seguinte, quando você vai comprar, por exemplo, móveis para sua casa, quando você vai no arquiteto para fazer um planejamento da sua cozinha, do seu quarto, esses profissionais, eles não têm um portfólio dos serviços dele? Tem, não tem? Ele não te mostra lá um caderno com um monte de fotos, um monte de vídeo? Quando você vai contratar um web designer, ele te mostra um portfólio dos sites deles, da arte que eles fizeram? Então, a grande sacada de você fazer entrevista de emprego é você também levar um portfólio para encantar o entrevistador, para mostrar na prática o que pode ser feito. Isso faz toda a diferença, tá? Então, o que eu fiz na ocasião? Eu tive essa sacada, eu peguei um projeto Six Sigma, que foi um projeto bem legal que eu fiz, resumi, mandei imprimir bonitinho, encadernei, coloquei aquela capinha, espiral, tudo isso aí, colorido, e levei para a entrevista. E aí, quando eu estava conversando com o gerente, ele começou a fazer algumas perguntas mais tradicionais, algumas perguntas mais focadas, técnicas sobre o trabalho, e eu falei para ele, olha, posso te mostrar aqui um material? Eu tenho aqui um projeto Six Sigma que eu fiz, Lean Six Sigma que eu fiz numa empresa e deu $1 milhão por ano de resultado. Então o cara, pô, Wilson, legal, gostei, deixa eu ver esse projeto aqui. Então isso é uma dica muito importante para você que está procurando emprego, tá? Faça isso, você vai ver que faz a diferença. E aí a parada foi o seguinte, eu mostrei o projeto para ele, ele gostou, ele viu, ele se interessou, e aí passou alguns dias, ele me ligou dizendo, cara, parabéns, você foi contratado, a vaga é sua, gostei de você. E eu, yes, fiquei todo feliz da vida. E aí, passaram-se alguns dias, eu fui para o meu primeiro dia de trabalho nessa empresa. Quando eu cheguei lá, ele me chamou e falou assim para mim, Wilson, olha, você vai ter 3 meses para aprender a sua área, conhecer as pessoas, entender como a empresa funciona, e daqui a 3 meses eu quero que você me apresente uma proposta de melhoria, igual aquela que você me mostrou lá na entrevista. Eu falei, tá, beleza, né? Aí passaram-se 3 meses, eu fiz uma proposta para ele, né, de uma melhoria, montei um plano de projeto no formato Lean Six Sigma, o DMAIC, né, no caso, era algo relevante, era algo importante, e convoquei uma reunião para mostrar para ele. Apresentei para ele, e aí ele falou, pois é, Wilson, olha, eu acho que não é o momento, tá muito cedo ainda, tem muita coisa para fazer, depois a gente dá uma olhada nisso. E aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, putz, cara, eu acho que eu não vou conseguir fazer um projeto aqui. Olha o 8º desperdício aparecendo. Beleza, aí passou-se um tempo, um dia a gente teve um problema muito grave lá nessa empresa, ele me chamou de novo e falou assim, eu quero que você resolva isso para mim, quero ver um projeto igual aquele que você me vendeu na tua entrevista. Beleza, eu fui lá, levantei os dados, fiz algumas coisas, fiz a projeção financeira, isso é importante para atrair a atenção do seu sponsor, dimensionei o projeto e fiz a apresentação para ele. E adivinha o que ele fez? Novamente, gente, ele, não, eu acho que não está muito no fit da empresa, não cabe muito. Nossa, Wilson, mas tem que fazer tudo isso? Eu, sim, cara, tem que fazer tudo isso, todas essas etapas. Nossa, mas todas essas pessoas envolvidas? Tudo isso aqui mesmo. Eu preciso dessa pessoa com essa frequência de reunião, né? Então, pois é, ó, sabe o quê? Deixa aqui, vamos pensar melhor. Né? Então, o que eu aprendi disso? Isso é o 8º desperdício na veia. O culpado não era eu.
né? E não era questão de culpado, era questão de ter o desperdício e o gestor não conseguir trabalhar com aquilo. Então, ele estava desperdiçando um grande potencial, dispensando um profissional especialista Lean Black Belt que poderia ter feito 2 projetos e resolvido 2 problemas graves dele, né? E eu falo isso sem pretensão nenhuma, é para dividir uma experiência de vida com vocês. Então, isso é o 8º desperdício na vida. Gente, isso é o que a gente mais vê de gestores por aí. Todas as turmas de Green Belts, de Black Belts falam isso. Os Headhunters falam isso no Facebook, falam no LinkedIn, falam no Instagram. As lideranças. Saiu essa semana a reportagem na Você S.A. sobre qual o perfil do líder que a gente precisa disso, né? Então, isso é o 8º desperdício. O culpado não é você, tá bom? Então, não desanime, não fique triste, né? A gente sabe que é um desafio e talvez você tenha que seguir o caminho que eu segui. O que eu fiz? Eu fui ser feliz em outra empresa. Foi isso. A gente sabe que tem os desafios da Covid, todo esse momento que nós estamos passando, mas por outro lado, gente, a gente também tem que se valorizar, pensar um pouco, onde que eu quero trabalhar? Em qual empresa eu quero pertencer? Então, eu fui procurar emprego e entrei numa nova empresa depois disso. Eu consegui uma recolocação, né? Por quê? Porque eu não aguentava mais viver com aquele 8º desperdício comigo. E eu era gestor de times. Então, se o meu gestor imediato não me apoiava nisso, eu também não conseguia cascatear esse apoio para a minha equipe. Então, eu ficava aquele gestor sanduíche assim, ó, sabe? Conhece o gestor sanduíche? Que tem a pressão por baixo e a pressão em cima, era o que acontecia comigo. E talvez isso esteja acontecendo com você, tá bom? Então, 8º desperdício na veia, é isso que eu queria dividir com você. Então, e aí aqui tem 2 dicas de ouro para você que está procurando emprego, tá bom? Então, a primeira dica, leve um portfólio dos seus produtos e dos seus serviços. Ah, Wilson, mas como assim? Dos seus resultados. Aquilo que você fez. Então, se você fez um projeto Lean Six Sigma, imprima ele bonitinho e leva lá na entrevista. Põe na mão do cara, entrega para ele, ó, cara, tá aqui, ó, fiz um projeto, vou te mostrar na prática quem eu sou. Isso traz um peso muito maior do que qualquer outra conversa por currículo. Isso é a tal da entrevista por competências que a gente comenta hoje em dia com os headhunters. Legal? Então, assim, ó, mostre o seu trabalho, imprima um projeto e leve. Ah, Wilson, mas eu não sou Black Belt, eu não sou Green Belt. O que eu posso fazer, então? Legal, então um projeto que você pode fazer é você mostrar uma iniciativa de melhoria que você fez, por exemplo, leva lá um A3 que você fez, leva um Kaizen que você fez na sua empresa, leva um mapa de fluxo de valor, e isso é legal também, né? Eu fiz isso também uma outra vez, em que eu fui dar aulas numa escola, e aí o diretor técnico da escola, na época, ele me perguntou, olha, o que você sabe fazer, né? Qual é a tua experiência? E eu levei para ele mapas de fluxo de valor que eu havia feito na minha trajetória, eu levei planos Kaizen para ele, levei a papelada e mostrei. O cara, pô, gostei de você, né? Então, isso é algo que você também pode fazer, né? Se você levar, por exemplo, um mapa de fluxo de valor, aparece ali os problemas, aparecem as oportunidades, né? A pessoa que vê o mapa de fluxo de valor, ela brilha os olhos, ela fala, nossa, essa pessoa enxergou os desperdícios, essa pessoa enxergou o problema e ela consegue propor uma solução estruturada. Então, se você não tem um projeto Six Sigma completo, faça um mapa de fluxo de valor e leve isso como portfólio durante uma entrevista. Tá? Ele vai te ajudar bastante. É documentação, é evidência daquilo que você sabe fazer, né? E a segunda dica ainda sobre isso, uma coisa legal que você também pode fazer é levar as suas recomendações lá do LinkedIn. Tá? Sabe aquelas recomendações que as pessoas fazem sobre você? Isso é muito importante, é algo que ainda é pouco explorado com a sua devida propriedade e seriedade, né, pelo pessoal. Então você vai lá, imprime as recomendações que você recebeu do LinkedIn, anexa ao seu currículo e entrega lá durante uma entrevista. Isso tem muito mais efeito do que uma carta de apresentação. Por quê? Porque quando você recomenda uma pessoa no LinkedIn, você está fazendo uma recomendação
pública. Você está dizendo para todo mundo que aquela pessoa é boa no que ela faz e que você concorda com aquilo que foi feito. Então isso também é super importante. Legal? Então eu contei toda essa história dos 8º desperdícios para você aprender na prática o que é, para você não se desmotivar se você estiver sofrendo com isso, continue assim nessa jornada de melhoria contínua, e te trouxe aqui 2 dicas como que você pode alavancar numa entrevista de emprego. Legal? Combinado? Então, gente, hoje era o nosso tema daqui e durante a semana teremos mais novidades. Um abraço!